Êxodo 20, versículo de número 12. Êxodo 20, versículo 12. Como temos a ceia hoje, vou tentar fazer uma exposição mais rápida, usando principalmente aquilo que nos ensina o nosso catecismo maior a respeito deste mandamento. Então, vamos ter uma exposição mais rápida, trabalhando as ideias centrais, os textos bíblicos que fundamentam essas ideias e terminando com a aplicação disso em nossas vidas. Primeiro, vejamos o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20, verso 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus queridos irmãos, nós já vimos então que estes mandamentos estão na esfera da aliança, da graça de Deus para conosco. Deus estabelece primeiramente o relacionamento dele com o homem, no momento em que ele se propõe a trazer o homem da escravidão, da servidão, para a dignidade da família de Deus. Então Deus se propõe nos resgatar, e é isso que é a salvação, é o resgate, é o pagamento da nossa dívida, é a libertação do homem de sua servidão, concedendo a este que é resgatado, que é libertado, o status agora de filho e a dignidade de herdeiros de Deus. E nessa esfera da graça, Deus agora estabelece as regras que devem gerenciar, direcionar e, digamos assim, padronizar o relacionamento que temos com Ele. Portanto, a lei de Deus, ela é fruto da graça do Senhor. Os versículos introdutórios dos 10 mandamentos nos mostram isso. Vimos que os 4 primeiros mandamentos nos falam a respeito do dever mais ligado à própria pessoa de Deus, que nos chama para este relacionamento. E estes deveres giram em torno da santidade de Deus, que deve ser contemplada e espelhada em nós. O primeiro mandamento nos mostra sobre a fonte dessa santificação, que é a santidade de Deus, que é contemplada e espelhada no homem. O segundo mandamento e o terceiro nos falam sobre a santificação do nosso relacionamento com Deus, através da santidade no culto e da santidade do nosso conhecimento e testemunho a respeito do nome de Deus. E hoje pela manhã nós vimos o que a Bíblia nos ensina sobre este mandamento, o quarto mandamento, que diz respeito sobre a santificação do nosso tempo, demonstrando que nossa vida vivida no tempo, ela tem uma história cujo propósito final é o próprio Deus, a sua glória e a consumação do nosso relacionamento com Deus em Cristo, que é o nosso descanso. Essa segunda tábua da lei, os 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o homem, está intimamente ligada com a primeira tábua. É interessante que a humanidade tenta dissociar a moralidade de Deus, mas isso é impossível. Há várias teorias filosóficas modernas no Ocidente que tentam fundamentar uma moralidade sem um princípio divino, um princípio transcendente que lhe dê razão. Mas essas teorias nunca foram eficazes para direcionar a atitude dos povos, para gerenciar o costume das pessoas, para imprimir no coração do ser humano desejo de cumprir deveres para com os outros. Em todas as culturas, em todas as civilizações, os aspectos morais dessas culturas têm seus fundamentos mais entranhados e profundos na concepção que aquela cultura tem do transcendente, isto é, de Deus. Vamos fazer um estudo detalhado disso, haveremos de perceber essa verdade. Mas não precisa de nós fazermos um estudo detalhado disso, porque já foi feito. Se alguém quiser ler sobre isso, leia a obra Ordem e História do filósofo austríaco Eric Voegelin, traduzida já em português pela editora Loyola. São 5 tomos, cada um deve ter umas 700 páginas, boa leitura aí por um ano, né? Então, Eric Voegelin faz esse estudo e demonstra isso. Que toda concepção política, social e moral das civilizações, desde o início da história humana, é fundamentada
numa concepção da divindade. Toda a ideia de ordem na história está baseada na ideia de Deus. Portanto, a moral dos 10 mandamentos não pode ser contemplada, destituída da nossa vida de relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com o próximo porque Deus nos redimiu e nos deu um relacionamento com Ele mesmo. E é interessante notar também como esta tábua moral vai na contramão da moralidade ocidental moderna. A moralidade ocidental moderna está fundamentada no pensamento principalmente de um grande matemático, um gênio de fato, e filósofo chamado René Descartes. É o sujeito transcendental de Descartes, esse sujeito metafísico, o penso, logo existo. Este é o fundamento de toda a concepção de mundo do homem ocidental. E qual é este pensamento? O indivíduo e o sujeito individual é o cerne da sociedade, da realidade e até mesmo, segundo Descartes, da própria concepção de quem é Deus. Eu só posso saber quem é Deus se fundamentar a divindade na minha subjetividade. E parece muito estranho aqui, porque os mandamentos morais não começam com o não matarás, com a proteção fundamental da vida individual, mas eles começam com honra teu pai e a tua mãe, demonstrando que o fundamento do indivíduo é aquilo que precede o indivíduo, que é a sociedade, que é a comunidade humana, que é a coletividade dos seres humanos. O indivíduo não é mais importante que a comunidade que lhe dá a possibilidade de existência, pois só podemos nos compreender como um eu individual na presença de um tu, que nos concede esta alteridade, esta correspondência, e que nos permite então a formação da nossa própria personalidade. Prova disso que se pegarmos uma criança e colocarmos essa criança numa selva, ela nunca desenvolverá a sua psique como sujeito individual. Cientistas já demonstraram, quando crianças foram encontradas, principalmente nas matas da Índia, crianças que foram criadas por lobos, e essa história é real, e daí veio até a fantasia da Disney, né, do menino lobo, do Mowgli, mas essa história de fato ocorreu, que aquelas crianças não tinham nenhuma compreensão de si mesmas como sujeitos autoconscientes, como indivíduos. Isto prova claramente que a individualidade é fruto da sociedade, da coletividade. Precisamos da família, precisamos dos outros para que nós sejamos quem somos. Isso agride o homem moderno, né? Porque a nossa bandeira moderna é exatamente da autonomia e da independência. Não queremos precisar de ninguém, mas é a nossa relação com o outro, mesmo que seja uma relação doída, tortuosa, dura, é ela que faz quem nós somos. Sempre assim. Portanto, o primeiro mandamento nos mostra sobre a importância da santificação do nosso relacionamento com o outro, desta relação de um eu com um tu, com um outro, e por meio desta relação de alteridade, de reconhecimento do outro, é que nós passamos a nos reconhecer e a santificar a nossa própria existência. Mas, meus queridos irmãos, como nós já temos visto, estes mandamentos, eles são como tipos de toda uma espécie de ordens que nos são dadas. Todo mandamento positivo proíbe o seu contrário. Todo mandamento negativo ordena o seu contrário. E cada um desses mandamentos tipifica um relacionamento, ou uma ordem, ou uma proibição mais grave no caso das proibições, ou mais necessária no caso das ordens, dentro de toda uma classe de pecados ou de mandamentos que devem ser observados. E o quinto mandamento não foge a essa regra. Quando se focaliza o relacionamento dos pais com os filhos, o que está sendo aqui colocado diante de nós não é apenas o relacionamento dos pais com os filhos, mas são todos os relacionamentos que envolvem a vida humana. Todos os nossos relacionamentos estão aqui
tipificados no quinto mandamento, regrados no quinto mandamento. A palavra pai e mãe aqui não deve ser entendida apenas no sentido dos nossos progenitores, mas quem são os pais e as mães no mundo? Veja, a confissão, ou melhor, o Catecismo Maior nos diz na pergunta 124 que pai e mãe não abrange somente os próprios pais, mas também todos aqueles que nos são superiores em idade. Veja o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o. E a palavra exortar tem o sentido de estimula-o, aconselha-o, como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Portanto, todos aqueles que são superiores a nós em idade devem ser respeitados como um pai. Eu me lembro da minha infância, eu não sou tão velho assim, mas eu estou tão velho, né? Na minha infância, todos nós, a rua nossa tinha muito menino, né? Naquela época o pessoal, família pequena, tinha 3 filhos, né? Menino, meninada, jogava na rua para jogar bola, e qualquer pai de qualquer um ali corrigisse, todo mundo ouvia. E os pais de todos ali se preocupavam com os filhos uns dos outros. Era interessante isso. Agora, vai corrigir um filho que nasceu hoje, a briga que você arruma. Até nós, como pastores, temos dificuldade de corrigir filhos dos nossos irmãos em Cristo. Naquela época era bom, menino, sai daí desse agora. O cara dava uma bronca, né? Era o pai do meu amigo, do meu colega. E se eu falasse com o meu pai que ele fez isso, meu pai ainda brigava comigo 2 vezes. E ainda agradecia o vizinho. Minha mãe às vezes me deixava para minha tia no final, se precisar pode bater. E sempre precisava, ó tia. Sempre me batia. Agora deixa uma tia dar uma palmada no filho de alguém para ver. Acaba com a família. Portanto, todas aquelas pessoas que são mais velhas, elas devem ser tratadas como pais. Então, tem alguém que tem 2 ou 3 aqui que são mais velhos do que eu, talvez, né? Então, pode me chamar de senhor, não acho ruim, não. Como pai, se da mesma faixa etária, como um irmão. Portanto, as palavras pai e mãe do mandamento não designam apenas os progenitores, mas aqueles que estão acima de nós em idade. Não apenas em idade, mas também em dons. Em Gênesis 4, no versículo 20 e 21, nós temos ali um descendente de Caim, que por ter inventado a música, ou melhor, por ter começado ali a criar cidades e a inventar a pecuária, ele é chamado pai daqueles que moram em tendas. Portanto, aquelas pessoas que têm uma superioridade de dons, de intelecto, de capacidade, devem também igualmente ser tratadas como superiores. Devemos reconhecer os dons que as pessoas têm e tratá-las como superiores. Às vezes até mais novo do que a gente, mas muito mais capaz em algumas áreas. Em segundo lugar, esta palavra designa não apenas os que têm superioridade em dons, mas também especialmente aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, na família, na igreja e no Estado. Na família, nós temos Gálatas 4:19, quando o apóstolo Paulo chama os crentes de meus filhos, porque por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Na igreja, Eliseu chama Elias de pai, lá em 2 Reis 2:12, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E também no Estado, quando os reis, em Isaías 49:23, são chamados de nossos aios, ou preceptores, cumprindo assim a função paterna. Todos estes que Deus coloca sobre nós com autoridade, ocupam a posição do pai e da mãe, que devem ser por nós estimados e honrados, principalmente, especialmente, na família, na igreja e no Estado. Se nós desrespeitamos estas autoridades, nós estamos desrespeitando a autoridade do próprio Deus, que
que nos governa através destes seus ministros, que haverão de prestar contas a Deus pelos seus erros, mas não necessariamente a nós. Talvez a nós por meio da legalidade, mas aí eles prestam contas à lei, à legislação, mas não a nós diretamente. Nós temos que aprender isso, porque estamos debaixo de uma geração rebelde, que aborrece as autoridades constituídas. Um certo pensador, chamado Thomas Hobbes, acho que todos conhecem ele, ele dizia que o riso, principalmente do jovem, falando que o jovem ria muito, porque o riso é uma glória súbita. E aí ele explicava o que essa glória súbita. Eu só ouvi falar de morte súbita, né? Aí eu ouvi falar glória súbita. O que é glória súbita? Glória súbita, porque aquela pessoa que está em posição inferior, ela tende a rir sarcasticamente de quem está acima dela, para ela se sentir com uma glória súbita, que lhe dá a sensação de que está no mesmo patamar ou acima do que é superior a ela. É por isso que nós gostamos de fazer paródias das lideranças no Estado, na igreja e na família. Não é assim? Acho que ainda ninguém pode imitar, né? Mas é imita, faz caricatura, goza, ri. Isto é, de fato, a expressão do desrespeito do nosso coração com as autoridades que Deus constitui sobre nós, para o nosso bem, para nos dar capacidade de vivermos uma boa vida na terra. Pois vejam, este mandamento traz essa promessa. O catecismo então nos pergunta: por que esses superiores são chamados pais e mães? Por que essa denominação? Porque exatamente, meus irmãos, essa denominação aponta para a função que os superiores devem exercer sobre os inferiores que estão debaixo do seu comando. Uma função terna, amorosa, e de guiá-los de maneira carinhosa ao bem. Assim deve ser toda a autoridade constituída, também no Estado, na igreja e na família. Devemos nos portar de fato como pais, assumindo o peso da autoridade, que é um peso de responsabilidade. Eu nunca gostei muito de mandar, mas quando eu comecei a mandar em algumas áreas, poucas, aí que eu gostei menos ainda. Mandar é muito ruim. Porque quando nós vislumbramos o comando diante da responsabilidade que ele traz a cada um de nós, nós percebemos como nós somos pequeninos frente aos desafios. É um desafio orientar pessoas de maneira justa, orientar filhos, trazer a compreensão deles para as coisas de Deus e fazê-los crescer com saúde, com uma vida tranquila e com todas as coisas necessárias para o seu bem. É um desafio maior ainda estar à frente de uma igreja, trazendo a palavra de Deus e sendo justo naquilo que se coloca, sem criar coisas que possam afrontar quem quer que seja. É um desafio maior ainda, talvez, comandar no Estado, sem que o poder se torne uma tentação, de forma que sejamos obstinados pela sede do poder a dominar tiranicamente sobre os outros. Portanto, a alcunha que Deus traz para as autoridades, como pai e mãe, aponta para a sua função, que deve ser exercida com todo carinho, com todo amor, buscando o bem dos crentes. É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7 em diante, quando ele diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que declaração de amor linda, não é, meus irmãos? Olha, eu podia, como autoridade da parte de Deus que eu sou, ter determinado que vocês fizessem isto, isto e isto, mas eu fui de maneira carinhosa, como uma ama que acolhe os filhos no braço, para que vocês não se espantassem, para que vocês não ficassem afoitos diante das determinações da parte de Deus que eu tinha para vocês. Vejam que o apóstolo Paulo compreendia o mandamento.
Ele assumia a sua posição de liderança, mas assumia da maneira como a Bíblia a prescreve. Mas vejam, meus irmãos, ao ordenar esta relação que devemos ter entre aqueles que estão no comando e aqueles que estão na posição de serem comandados, a Bíblia tem em mente regrar não apenas o relacionamento, como já dissemos, dos pais com seus filhos, mas regrar todos os relacionamentos humanos, que são de três tipos: dos superiores para com seus inferiores, dos inferiores para com seus superiores e dos iguais mutuamente. Como o superior deve tratar o seu inferior? Como o inferior deve tratar aquele que é o seu superior? E como os iguais devem se tratar mutuamente? É isso que a palavra de Deus coloca diante de nós neste mandamento, para iniciar todo o processo de santificação da nossa vida com o próximo. Meus queridos irmãos, talvez nós vivamos uma época em que estas coisas têm se perdido de maneira terrível, nunca antes vista, pois as pessoas cada vez mais não têm sabido como se relacionar umas com as outras. E eu falo de mim mesmo, eu tenho esse pecado. Eu tenho que pedir para Deus me ensinar a me relacionar com os meus superiores, com os meus inferiores, com os meus iguais. Nós vivemos numa época da chacota, numa época da violência, porque quando não resolve na conversa, vai na truculência, numa época da indiferença, porque quando não resolve conversa nenhuma, deixa para lá, cada um com seus problemas. Mas nós não temos mais convivido, nem mesmo na igreja, com a capacidade de olharmos para o outro, olho no olho, e falarmos a verdade em amor. E podemos resolver os nossos problemas com uma conversa cristã, em oração. Não temos mais conseguido manter um ambiente livre de maledicência e fofoca, livre de ódio, livre de contendas, livre de toda sorte de pecados que haverão de nos afetar, segundo vai mostrar as outras determinações dos 10 mandamentos, quando nossas relações não são pautadas por estes princípios de respeito à dignidade do superior, do inferior e do igual. Nos relacionamos muito mal, até na forma de nos tratar. Não sabemos mais chegar e conversar um com o outro. Ou conversamos já dando assim uma pancada, né? Mas eu fico regrando minha esposa, peço para me regrar, peço desculpa, mas a gente já chega já brigando, né? Xingando, brigando, não pode chegar, olha, por favor, não gosto, vamos conversar isso aqui. A gente já chega, ou então não vou nem falar mais com esse problema, ele fala dele com o outro, né? A gente não faz isso às vezes? Só às vezes? Mas quantas vezes nós paramos e falamos, fulano, quero conversar com você. Meus irmãos, é interessante, não sei se você já teve essa experiência, quando nós nos enchemos de coragem, tomamos essa atitude, via de regra, nós sentimos a graça de Deus sobre nós, e os relacionamentos são, na maioria das vezes, curados, trabalhados, transformados, e nós sentimos também que crescemos como pessoas, em edificação, porque Deus nos colocou no relacionamento um para com o outro, para que neste relacionamento nós possamos ser moldados à imagem de Cristo. É importante que o outro tenha pecado também, e defeito, porque no suportar uns aos outros, ou seja, no carregar as cargas uns dos outros, no levar o fardo uns dos outros, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E até mesmo nas humilhações. Eu falo que o pastor tem que ter um estômago, né? Um estômago assim, muito preparado. A gente tem que engolir muito sapo, né? No ministério. Engolir sapo é um dom pastoral, né? Saber engolir sapo. E nisso Deus vai testando em nós e criando em nós um espírito humilde, manso, tranquilo. Mas tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Mas para o inferno você vai levar, né? Para casa não, para o inferno. Vejam, meus irmãos, Deus nos trata nestes relacionamentos.
Adiantando então, como os inferiores devem tratar primeiramente os seus superiores? Os inferiores devem ter toda a reverência no seu coração para com os seus superiores. Malaquias capítulo 1, versículo 6 nos diz isso. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Levítico 19:3. Cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Respeito, profundo temor no coração pelas autoridades, reverência a elas. Essa deve ser nossa primeira atitude. Além desta reverência no coração, essa reverência deve ser expressa em palavras e também em procedimentos, principalmente nas nossas orações e ações de graças por eles. Todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade com algum superior meu, eu tenho tomado essa atitude, né? Quer seja na família, na igreja, qualquer outro ambiente, eu passo a orar por essa pessoa mais ainda. Porque assim Deus começa a vigiar minhas reações pecaminosas. Porque a nossa tendência, quando estamos numa posição de inferiores, é nos rebelar contra aqueles que Deus colocou sobre nós para nos guiar. E devemos sempre nos lembrar que eles haverão de prestar contas a Deus e não a nós. Por isso é nosso dever não apenas reverenciar os superiores, mas orar por eles, buscar o bem deles em todo momento, preservar a imagem deles. Devemos imitar as suas virtudes e graças. Devemos estar prontos a obedecê-los quando os seus mandamentos são legítimos. Devemos ter uma devida submissão às suas correções, a fidelidade, a sua defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e naturezas, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. E aqui eu quero destacar este ponto. A confissão de fé nos remete àquele episódio de Gênesis capítulo 9, versículo 23, quando Cã expôs o seu pai. Mas em contrapartida, Jafé e seu irmão Sem encobriram literalmente a vergonha do pai. Meus queridos irmãos, o relacionamento que vocês têm para com seus pais, o relacionamento que vocês têm para com seus pastores, presbíteros e oficiais da igreja, o relacionamento que vocês têm para com as autoridades do seu trabalho, da sua nação, nunca exponha os defeitos. Essa é a tendência nossa, não é? De ver os defeitos. Eu não ligo quando veem meus defeitos, não, porque eu acho que eu tenho um elogio, porque vocês nunca veem todos, vocês não sabem nem a metade de tão ruim que eu sou. Quando a pessoa fala assim, não sabe isso, não adivinham nem metade, né? Eu sei que eu sou muito pior do que vocês imaginam, né? Vocês não podem nem imaginar quantos pecados há no meu coração. Só Deus que contempla e pela sua graça em Cristo perdoa. Mas, meus irmãos, é nossa obrigação cobrir as falhas e exaltar as virtudes. Mas, pastor, isso não é hipocrisia? Não, não é hipocrisia. Isto é uma obediência fiel. Qual filho, tendo uma mãe que tem uma vida devassa, deveria dispor a própria mãe? Qual filho que tendo um pai alcoólatra haveria de vilipendiar sobre o próprio pai? Um filho mau. Um filho mau. Portanto, meus irmãos, nós devemos honrar aqueles que estão sobre nós, independentemente do proceder deles. Devemos sim, até mesmo como filhos e subalternos piedosos, aconselhá-los, orar por eles, falar ao coração deles em amor, com toda reverência e piedade, mas nunca expô-los à vergonha e ao ultraje, porque isto aborrece a Deus. Gostaríamos de ter a Deus como inimigo? Meu avô, o pai de meu pai, era um alcoólatra, morreu com alcoolismo. Mas todas as palavras do meu pai a respeito do pai dele são palavras boas. Ele passou fome por causa do pai dele. Mas eu nunca vi meu pai falando mal do pai dele. E quando às vezes eu penso mal do meu pai, eu me envergonho. Porque meu pai foi 1 milhão de vezes melhor do que meu avô foi para ele. Mas ele tem meu avô em alta conta.
Ele sabia ver no meio daquele tanto de defeito, ele sabia ver as qualidades daquele seu velho pai. Portanto, é isso que Deus quer de nós, um coração piedoso, reverente. E saibam, meus irmãos, que a forma como você tratar os seus superiores será a forma que seus inferiores haverão de tratá-lo. Certa feita, um pastor amigo meu me contou de uma experiência que ele passou na sua igreja. Então, logo ele chegou naquela igreja no interior aqui de Minas Gerais, ele teve que corrigir um jovem que fez uma coisa inconveniente. Aquele jovem de uma família antiga da igreja, importante, foi correndo contar para sua mãe: mãe, o pastor fez isso e isso comigo. A mãe então disse: meu filho, obedeça ao seu pastor, porque ele é autoridade sobre a sua vida, e vá até ele e peça desculpas. O pastor então aceitou as desculpas e elogiou aquela mulher, dizendo: minha irmã, você, ao ensinar o seu filho a me obedecer, na verdade está ensinando o seu filho a te obedecer, a respeitar as autoridades. Pense nisso. Veja como você tem tratado os seus superiores. Saiba que aqueles que estiverem embaixo de você mirarão nesse tipo de atitude. Se você for bondoso para os seus superiores, mesmo que eles sejam pessoas que falhem em alguns pontos, aqueles que estão debaixo de você terão mais misericórdia com você. Mas se você for implacável, os seus inferiores serão implacáveis. Você se lembra do exemplo de Roboão? Quando os anciãos de Israel perguntaram, Roboão, filho de Salomão, se ele seria tão duro quanto seu pai, e ao ouvir o conselho dos jovens, ele disse que o seu dedo seria mais pesado que o braço do seu pai. O que ocorreu com ele? Ele foi alvo da rebelião dos seus inferiores. Portanto, quais são os pecados daqueles que estão debaixo de autoridade? Os pecados são: os inferiores pegam contra os seus superiores quando cometem negligência dos deveres exigidos para com eles, quando têm inveja, quando desprezam, quando têm no seu coração rebelião contra a pessoa, a posição deles, os seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, quando amaldiçoam ou zombam com escárnio, e todo comportamento rebelde, escandaloso, que vem a ser uma vergonha de desonra para eles e para o seu governo. Portanto, meus irmãos, não sejamos maus subordinados. Saibamos resistir ao chefe ruim. O texto que lemos em Efésios capítulo 6 fala que os servos devem servir aos seus senhores como se servissem ao próprio Cristo. E o apóstolo Pedro, quando escreve aos servos, nos declara que nós devemos resistir até mesmo às aflições que eles possam nos afligir por amor ao Senhor, por uma boa consciência para com Deus. Não reclame dos seus superiores. Espere em Deus, porque Deus tem colocado essas pessoas, às vezes, carne de pescoço. Tem uns chefes que são difíceis, mas Deus tem colocado essas pessoas em sua vida para moldar o seu caráter, para te santificar, para te ensinar a submissão, a humildade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio. Nós não pedimos assim: Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Aí Deus faz assim: eu vou te dar o Espírito Santo, vou te colocar numa situação bem difícil, para que o Espírito Santo, exercitando em você, te dê o fruto do Espírito. Aí quando a situação começa a arder, como diz o apóstolo Pedro, o fogo começa a arder, você então: não, Senhor, me tira daqui. Mas você não pediu o Espírito Santo? Você não pediu para Deus te moldar? Você não pediu para Deus te transformar? Ele haverá de te transformar no fogo, porque o ouro se depura no fogo. Muitas vezes os superiores são esse instrumento da graça de Deus para nos moldar. E nós devemos também ser um instrumento da graça de Deus para abençoar aqueles que estão sobre nós, orando por eles, sendo obedientes, piedosos, encobrindo os seus defeitos e exaltando os seus dons. Agora vejamos o que é exigido dos superiores para os seus inferiores. Em primeiro lugar, exige dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem aos seus inferiores. Devem amar os seus inferiores. Devem, de fato, dedicar de corpo e alma a sua vida à responsabilidade que pesa sobre os seus ombros.
O poder não deve ser visto como uma forma de angariarmos bens para nós mesmos, mas o exercício do poder, em qualquer instância, deve ser visto como uma forma de serviço a Deus e ao próximo. É por isso que o nosso país padece tanto, né? Já se perdeu a noção, no âmbito do Estado, do funcionário público como um servidor público. Servidor público. O que quer dizer isso? Você tem que me servir. O que servir o quê? Volta daqui 3 horas. Eu tinha medo de ir na secretaria lá do FMG, porque a mulher tem que estar com raiva, né? Você pediu uma coisa, bom dia, por que bom dia? O que você está querendo? Eu me dava uma patada. Eu tinha medo de ir na secretaria. É óbvio que havia também bons funcionários, pessoas que entendiam o serviço público como um serviço, mas sempre reclamando, né? Sempre achando que o salário está ruim, quando vai ser a próxima greve, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não vale nada, esses alunos têm que matar tudo, e aquela visão assim, de extrema arrogância e insatisfação com a vocação que pretensamente estavam exercendo. Portanto, meus irmãos, o primeiro dever de qualquer um que exerce um comando é o amor aos outros. Isto vale para os pastores, para as autoridades, para os pais de família, para as mães. Isto vale para todos que exercem autoridade no mundo secular, no seu emprego, no seu trabalho. Isto vale para aqueles que exercem autoridade aqui numa sociedade interna como a mocidade, porque ser a diretoria da mocidade é muito complicado também, não é? Tem que amar muito, porque virão reclamações. É interessante que os defeitos eles sempre se destacam mais do que as virtudes. Mas, meus irmãos, uma coisa que tem tranquilizado meu coração, tudo que eu faço, é que eu penso, eu faço para Deus. E o que importa não é que meu nome esteja escrito em uma placa. Sala, você pensou? Salão, Reverendo Gustavo. Salão feio desse que não está dando meu nome. Não quero nem você colocar. Que meu nome esteja rolado no livro da vida já é o suficiente. Que Deus veja em mim sinceridade e integridade naquilo que eu faço já é suficiente. E mais do que isso, Deus vê que eu sou falho. E nós queremos que as pessoas não vejam nossas falhas e nos tomem em conta como se fôssemos perfeitos. E passamos a invejar dons e talentos dos outros quando exercemos funções de comando. Essa é a tendência do nosso coração natural. Mas, meus irmãos, quando somos revestidos por um amor por aqueles que estão em relação de inferioridade a nós, não inferioridade de dignidade, mas inferioridade de comando, este amor supre a nossa necessidade, até mesmo de gratidão. Além de amá-los, devemos orar por eles, os abençoar, os instruir, aconselhá-los e, principalmente, a parte chata de mandar, admoestar. As pessoas têm a grande tendência de achar que o bom líder é aquele que deixa as coisas correrem, né? Deixa a coisa correr solta, não incomoda ninguém. Mas, na verdade, o bom líder é aquele que assume o ônus de ser visto como alguém que não é popular, que não é agradável, às vezes, à opinião da maioria. Mas, pelo seu dever, ele paga este preço de perder o ibope para que as pessoas consigam vislumbrar aquilo que Deus tem de melhor para elas. Portanto, se temos uma posição de comando, temos a obrigação de admoestar, aprovando o bem, animando e recompensando aqueles que se portam bem, mas também reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Em tudo, protegendo, provendo o que é necessário para a alma, para o corpo, para que todos estes tenham um procedimento prudente, santo, exemplar, que glorifiquem a Deus, que honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus revestiu. Não é isso, né? Ser líder na igreja é ser chato. Acho que você é chato, eu tenho um ponto do Espírito Santo de ser chato. Meus irmãos, a vontade que a gente tem é deixar quieto. Deixa eu namorar na moda, tudo é seu, né? Fazer igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Vocês que vão atrás de Baal. Josué ali, ele não estava seguindo uma postura de líder, né? Ele estava meio que abandonando o barco, ele conquistou tudo.
e levou o povo até a Terra Santa, e já fadigado de dias, ele já deu uma aposentada, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês aí vejam o que façam. A gente sabe o que aconteceu. Lê o livro de Juízes. O que aconteceu quando Josué toma esse tipo de atitude? Virou uma bagunça. A nação entra em convulsão. É necessário tomar as rédeas. Reverendo Diano fala algo muito sábio. Quando alguém que tem autoridade deixa de exercê-lo, na verdade a autoridade está sendo exercida por outro. E nem sempre este outro a exerce da forma como deve ser exercida segundo as Escrituras. As coisas começam a ser desviadas para um caminho que não convém. Quais são então os pecados destes superiores? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, querer fazer do seu comando fonte de lucro, a busca desordenada da própria glória, focalizar no seu nome e não no trabalho que deve prestar, a busca desordenada do repouso, do proveito, do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadosamente ao dano, à tentação, ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrem-se a si mesmos, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso, negligente, isto é, deixar de ser um padrão, um exemplo. É interessante que o apóstolo Pedro, quando escreve aos presbíteros da igreja, ele diz que deve ser exatamente essa atitude dos líderes cristãos, que eles não devem dominar sobre o rebanho com tirania ou com constrangimento, que pelo contrário, eles devem se tornar como modelos, como padrões para o rebanho. É interessante que a grande preocupação nossa deve ser, primariamente, ensinar todo o decreto de Deus no âmbito da igreja, mas demonstrar este ensino no modo de vida. No modo de vida. Aqueles que exercem o comando devem espelhar aquilo que ensinam em sua própria vida e família. Isso é algo que é colocado de maneira muito clara e categórica pelo apóstolo Pedro. Finalizando, falando sobre os iguais agora, sobre aqueles que estão no mesmo nível de relações fraternas, entre amigos, irmãos, colegas de trabalho, colegas de estudo. Quais são os deveres destes iguais? Os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um dos outros os superiores, e regozijar-se nos dotes e na exaltação dos outros, como se fossem de si mesmos. A Bíblia então nos diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro 2,17. Em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo declara: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Portanto, meus irmãos, nas nossas relações interpessoais, devemos sempre considerar os outros como até mais merecedores, mais dignos do que nós mesmos, porque é neste exercício que aprendemos a cumprir o resumo da segunda tábua da lei, que consiste em amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E como amamos a nós mesmos? Amamos com amor intenso. Aquela música popular que dizia: eu me amo, eu não posso viver sem mim, é a mais pura verdade sobre o nosso coração. Nós nos amamos intensamente. Uma pessoa uma vez me disse: não, mas aquela pessoa que vive nas drogas e que chega até mesmo ao suicídio, essa pessoa não se ama, ela tem baixa autoestima. Meus irmãos, essa pessoa se ama tanto que ela esquece de família, ela esquece de parente, e ela coloca o sofrimento dela como se fosse o maior do mundo, ao ponto de egoisticamente privar-se da própria vida, resolvendo o seu problema
e dando problema para todos. O suicídio é o cúmulo do egoísmo, quando não é, obviamente, no caso do desespero causado por uma circunstância momentânea. Mas essas pessoas que se deixam levar por um egocentrismo extremado, por uma visão de si mesma extremamente altiva e orgulhosa, são, via de regras, pessoas que levam no seu coração essa tendência, até mesmo suicida, como se estivessem chantageando a Deus e o mundo, né? Então eu vou privá-los da minha presença. Tem pessoas que pensam assim e agem conforme esse tipo de pensamento torpe. Nossa tendência natural é um amor próprio desordenado. É por isso que Deus nos chama a observar o outro, os interesses do outro, as necessidades do outro, para deixarmos o nosso amor próprio e passarmos a amar o outro. É assim que devemos nos relacionar. Devemos nos livrar do peso dos nossos desejos, das nossas expectativas, dos nossos sonhos e buscar também nos interessar pelo próximo. De fato, nós estamos aqui quando expomos essas verdades bíblicas e na contramão do ensino de nossos dias. A autoajuda psicológica, pseudopsicológica dos nossos dias ensina exatamente o contrário. Você deve se amar, você deve querer o que é bom para você, você não pode se anular. E as mulheres então são massacradas com isso, né? E você vai casar, vai deixar um homem mandar em você, você vai ter filhos, vai acabar com o seu corpo por causa daquelas criaturinhas. Né? Vai fazer isso com você, você vai acabar com a sua carreira, né? Você vai se privar do seu nome, disso, daquilo. Meus irmãos, uma extrema exaltação ao ego. Quando Deus nos chama a ver a necessidade do outro. Não há coisa mais salutar na vida de alguém para ensiná-lo a ser uma pessoa altruísta do que ter filhos. Não tem coisa não. Pode até ter, mas não experimenta. Ter filhos é impressionante. Porque você, aquela criaturinha já nasce, né? Aquele grêmio já nasce, você já ama de graça. E suga tudo que você tem, mais um pouco. Você cada vez ama mais. Impressionante. Nos livra do nosso egoísmo e você esquece do seu interesse, você esquece de dormir à noite, você esquece até de comer. Às vezes, eu não tenho esquecido ultimamente de comer. Esquece de tudo, esquece das suas necessidades, esquece dos seus anseios, das suas preocupações. Quantas vezes passei, na época de seminarista, em plano de saúde, passei noite na fila de SUS. Gente, eu vim de uma família de classe média, minha família, meu pai tinha condições boas, mas para ter meus filhos, para ter minha família, enfrentei coisas assim, barras pesadas, né? Assim, difíceis, que foram boas para mudar meu caráter, mas passei ali, passava noite, ficava ali horas em plantões ali, terminava na UPA, lá do bairro Silveira, indo a pé com o menino no colo, indo no hospital, na Santa Casa. Nós aprendemos a abandonar essas expectativas tão egoísticas que passam a ser o centro da nossa vida, quando elas estão, na verdade, nos consumindo e nos matando. Quanto mais nós queremos ganhar a nossa vida, conforme nos diz o Senhor Jesus, mais nós a perdemos. Mas quanto mais estamos dispostos a doar aquilo que temos, mais nós ganhamos vida. É nesse paradoxo do relacionamento, da entrega, do amor que não cobra nada em troca, que Deus nos vivifica, porque assim Deus ama. Deus ama sem esperar nada em troca. Portanto, devemos considerar os outros, nossos iguais, superiores a nós mesmos. Sendo assim, quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência aos deveres exigidos, a depreciação do merecimento, a inveja dos dons, a tristeza pela prosperidade uns dos outros e a usurpação da preeminência uns sobre os outros. Vejam, meus irmãos, que é muito comum nós indagarmos principalmente do sucesso alheio.
A Bíblia nos fala disso em Lucas, no capítulo 15, no versículo 28 e 29, quando diz: ele se indignou e não queria entrar, falando sobre o irmão do filho pródigo. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu acho que esse irmão do filho pródigo era brasileiro, não era judeu. Porque todo povo, a gente vai olhando assim, todo povo tem um inimigo, né? O alemão não gosta de judeu, o inglês não gosta de irlandês, todo povo tem uma antipatia com alguém, mas o inimigo do brasileiro é o brasileiro, né? Seu vizinho pinta o apartamento, o que você faz? Entra no cheque especial, mas tem que pintar seu apartamento, então eu vou colocar gesso, porque isso não vai ficar assim. Não é assim, brasileiro, isso não vai ficar assim. Por que ele pode e eu não posso? A gente mora no mesmo prédio. O prédio do lado manda colocar granito na fachada. O que você faz? Aumenta o condomínio. Esse ano tem que ter granito aqui. Não é assim? E se troca de carro então? Aí o negócio trocou de carro. Se não dá para acompanhar, o que fala? Está roubando, está mexendo com droga. É assim que o brasileiro faz? Fala a verdade. Está roubando. Esse desgraçado está roubando. Meus irmãos, nossa cultura é uma cultura que nunca valorizou o trabalho. Nunca valorizou o trabalho. E vejam, as culturas de linhagem protestante, elas valorizam o trabalho não apenas daquele que está trabalhando, mas dos outros. Porque sabem pagar bem. Nas culturas de influência reformada, as crianças, mesmo de famílias de classe média, são incentivadas a trabalhar fazendo serviço de jardinagem. Classe média alta, o menino vai lá, né? Tirar a neve da casa do outro, arrancar a grama. E aqui o cara está mais ou menos, né, tá na classe média do Lula, né, que só muda o critério, né, não sobe de nível, só muda o critério lá do IBGE, e o cara já não quer lavar prato em casa. Porque não dignifica o valor do trabalho e prefere sentar-se sobre uma inveja rancorosa contra aquilo que Deus tem dado ao outro. Nisso pecamos contra os nossos iguais. Quando não percebemos que devemos nos alegrar com aquilo que Deus dá ao outro. Uma certa feita, falando um amigo meu, um amigo assim de infância, que em determinado momento ele começou a progredir muito e algumas pessoas começaram a se afastar dele, né? E eu falei: meu querido, amigo não é quem está com você só na hora de tristeza, não. Amigo mesmo é aquele que quando você está bem, ele fica feliz. Porque tem amigo que adora quando você está na fossa, né? Terminou de novo o namorado, eu vou te consolar. O quê? Perdeu um emprego? Que coisa, deu errado. Meu amigo só gosta disso. Você começa a melhorar, esse negócio, se eu fosse eu não ia não. Meu amigo diz: não vai não, o negócio é bom para você. Não vai não, não por aí não. Isso não é legal não. Meus queridos irmãos, nós devemos tirar isso do nosso coração e nos alegrar nas alegrias dos outros. É isso que a Bíblia nos diz em Tiago, quando declara: alegrai-vos com os que se alegram. Temos prazer no crescimento do outro, na prosperidade do outro, nos dons que Deus deu ao irmão. Não temos entre nós um espírito competitivo, mas um espírito de auxílio, de ajuda. Não sou nem a favor nem contra de maçonaria, não tenho opinião formada sobre isso, mas uma coisa eu tenho que admitir: os maçons nos dão uma aula sobre auxílio mútuo, né? Por que nós cristãos não fazemos isso uns com os outros? Auxiliar, ajudar, colaborar, incentivar, criarmos coisas que possam possibilitar o bem comum uns dos outros e o crescimento mútuo. Que deixemos no nosso coração aquele sentimento do irmão do filho pródigo, né? E o meu cabrito, mas que tenhamos aquele sentimento de alegria: meu irmão está sendo recebido pelo Pai e recompensado. Vejam, meus queridos irmãos, e com isso eu encerro, que todos esses relacionamentos nossos com os superiores, com os inferiores e com os iguais, eles trazem para nós uma grande e preciosa promessa. Há aqui um objetivo no cumprimento deste mandamento: honra teu pai e mãe. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É óbvio que quando tivermos uma vida pautada por relacionamentos que são direcionados pelo mandamento de Deus, teremos uma vida tranquila, de paz
próspera, cheia de alegria na família, na igreja e onde quer que estejamos. Uma vida revestida das bênçãos de Deus. Mas, acima de tudo, quando observamos esta promessa de vida aqui, devemos nos lembrar da promessa que nos foi dada em Jesus Cristo. Jesus nos disse que bem-aventurados são os mansos, porque estes herdarão a terra. Aqueles que são mansos, ou seja, que buscam o direcionamento de Deus e têm totalmente submissa a sua vontade, a vontade e a providência de Deus, estes terão uma vida prolongada na presença de Deus em Cristo Jesus. Essa é a promessa deste mandamento. Que Deus nos abençoe nisso.